Que Deus te abençoe e a graça do Senhor possa estar sendo derramada em cada coração. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo nos tem permitido, pela sua graça e misericórdia, de estarmos aqui. Todas as coisas têm que estar na perfeita vontade de Deus. Deus trabalha com duas vontades. Deus trabalha na sua vontade perfeita e Deus também trabalha na sua vontade permissiva. Agora eu quero estar na vontade perfeita de Deus, porque a vontade permissiva de Deus tem algumas consequências indesejáveis. Mas quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, seremos ricamente abençoados, ricamente fortalecidos, e vamos crescer no amor, na fé, na estatura do varão perfeito. Porque quando estamos na perfeita vontade de Deus, todas as coisas operam para o nosso aperfeiçoamento. E Deus tem estabelecido uma norma, uma regra, para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. É necessário nós pedirmos a Deus esta revelação, que somente Deus pode nos revelar a sua vontade perfeita, e que possamos também estar na vontade perfeita de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nesta tarde, eu queria ler aqui uns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Com esta escritura diante dos nossos olhos, a santa palavra de Deus, nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que forma o corpo, o seu corpo. Porque o Espírito Santo, ele é o autor da criação. Se ele tem poder para criar, ele também tem poder para formar. Então, esse Espírito Santo, ele é o Criador e ele também vai formando os membros que vai compondo o seu corpo. Agora, é necessário nós sabermos o que é o corpo de Cristo. O profeta de Deus nos ensina na mensagem Adoção que o corpo de Cristo ele é formado de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Esse
quíntuplos de aos Efésios, capítulo 4, ele forma o corpo de Cristo. Mas é o Espírito Santo que forma este corpo. Porque no versículo 11 do capítulo 4 de aos Efésios, não está escrito assim: e ele mesmo quem? O Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. O Senhor é Espírito. A Bíblia nos diz: o Senhor é Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, é o Espírito Santo que ele vai formando esse corpo. Então, continuando com as escrituras de Efésios 4, verso 11, nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, à estatura do Filho de Deus, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda de doutrina, por ventos de doutrina que os homens corruptos de entendimento que enganam fraudulentamente. Porque o enganador, eles são homens de entendimentos corruptos, são homens de espíritos errados, que nos leva a uma meia verdade, que nos leva a uma palavra distorcida. Aqueles que têm o entendimento corrompido nos leva a crer numa falsa doutrina ou numa doutrina adulterada, nos leva a um alimento contaminado. Esses são os falsos profetas, os falsos mestres. Mas Deus tem nos prometido verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros mestres, verdadeiros pastores, verdadeiros evangelistas. Deus tem nos prometido. Agora, só o Espírito Santo é que é capaz de levantar estes homens, guiar estes homens, capacitar estes homens para que todo o corpo de Cristo possa chegar a esta estatura do varão perfeito. Porque é através deste quíntuplo de aos Efésios, capítulo 4, que nós chegaremos à estatura completa de Cristo. Lê lá para você ver. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, aí você vai lendo, versículo 12, 13. É ali. É essa escritura em operação no corpo de Cristo, sendo manifestada
pelo Espírito Santo é que vai levar a igreja, o corpo de Cristo, ao aperfeiçoamento e à estatura do varão perfeito. Você pega a mensagem estatura do varão perfeito, que o profeta de Deus nos ensinou. Ele usa algumas escrituras para nos trazer este ensinamento. A mensagem estatura do varão perfeito, ele usou 2 Pedro, capítulo 1, ali a partir do versículo 1, de 2 Pedro, capítulo 1, e ele leu ali quais são as 7 naturezas do Cordeiro, para que os cristãos chegam à estatura do varão perfeito. Mas primeiro, no versículo 4, ele fala, porque ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, para que sejamos participantes da natureza divina, existe um requisito, uma norma, um mandamento, um processo que temos que passar por ele, antes que você possa ter ou ser participante da natureza divina. É necessário o novo nascimento, ser nascido de novo. No Evangelho de São João, capítulo 3, ali o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o novo nascimento, que com o batismo do Espírito Santo, sendo justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo, isto forma um novo nascimento. Isto é necessário para que sejamos participantes da natureza divina. E nesta mesma mensagem, o profeta nos ensina ali o significado de cada uma daquelas naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Isto tudo são promessas. Promessas para a igreja de Cristo, para a igreja que está em Cristo. Não é promessa para os mundanos. Isso é promessa para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que já viveram ou estão vivendo uma vida totalmente separada de toda a incredulidade, de toda a impureza, de toda a imundícia, e está vivendo uma vida em Cristo. Conforme está em Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São para esses que estas promessas são enviadas. E nessa mensagem, a estatura do varão perfeito, você vai lendo, o profeta usa também Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, falando ali dos ministérios quíntuplos, para que possa cumprir, para que a igreja possa ser levada a essa estatura do varão perfeito, para que os santos sejam aperfeiçoados. Porque a Bíblia fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Deus está querendo o aperfeiçoamento dos santos. Preste bem atenção, é dos santos. Santo significa separado. Santo significa ser limpo e separados para o serviço. Mas dentro desta santidade, o Espírito Santo vem e preenche aquele coração que está realmente limpo e separado para o serviço. Então, quando o Espírito Santo vem e enche aquela alma, aquele coração, aquele homem, ele está pronto para entrar em serviço, porque o Espírito Santo, ele é ação. Ele te coloca em ação para a obra do ministério. E cada um desses ofícios tem a sua função. E o profeta de Deus nos mostra que você não pode misturar os ofícios. Cada ofício tem a sua função e o seu lugar no corpo de Cristo. Todos eles são necessários para que assim o corpo de Cristo seja aperfeiçoado ou possa chegar à perfeição. Todas estas coisas são promessas de Deus. Agora, o novo nascimento. Muitos não chegaram ainda ao novo nascimento. Muitos crentes ainda estão parados, estacionados em uma dessas duas etapas da graça. Muitos estão parados, estacionados na etapa da justificação e não conseguem avançar. É lógico que essas etapas, a justificação é uma obra do Espírito Santo. Mas você tem que crer. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 5 que nós somos justificados pela fé. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisa de fé para que você possa ser também justificado. Precisa de fé para que você possa alcançar a etapa da santificação. Todas as coisas de Deus têm que ser por fé. Deus não opera aonde há incredulidade, aonde há dúvida. É necessário uma fé perfeita, pura, real e verdadeira de Jesus Cristo, porque só existe uma fé perfeita. E esta é a fé de Jesus Cristo, Senhor da glória. Essa é a única fé perfeita e verdadeira. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você crê verdadeiramente em toda a palavra, para você, para nós que cremos, todas as coisas são possíveis. Porque se para Deus nada é impossível, então, da mesma forma, para aqueles que crêem em Jesus Cristo e sua palavra, nada é impossível para nós ou para você. Todas as coisas foram conquistadas no Calvário. Todo o plano de Deus foi consumado no Calvário. A nossa cura foi conquistada no Calvário. A nossa salvação foi conquistada no Calvário. É necessário aceitarmos este Calvário, porque ainda ele é poderoso. Esse Calvário ainda está em evidência. O sangue do Senhor Jesus Cristo está neste momento no propiciatório de Deus, intercedendo por nós, nos conservando puro, santificado
e salvos em Cristo Jesus, porque este sangue de Jesus Cristo, ele faz sacrifício constantemente nos conservando limpo, porque aqueles que realmente creem na sua palavra e entram em Cristo Jesus e obedecem esta palavra, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, você é um beneficiado desse sangue, do propiciatório, dessa intercessão, do trono da graça, do trono da misericórdia. Todos aqueles que creem e recebem esta palavra, as Escrituras, é um beneficiado de todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Então é necessário, irmão, irmã, que todos nós nos posicionemos, estejamos em posição para que você seja cheio das promessas de Deus, cheio das bênçãos redentoras. O profeta de Deus nos fala na mensagem, aqui no parágrafo 14 da mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade. O que é necessário para nós vencermos toda a incredulidade? Nossa fé. É fé. Você só vence a incredulidade pela fé. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que aquela pessoa creia que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Romanos, capítulo 11, creio que é o versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhes, a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Agora, o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através do ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como os ministros pregam. Então, se a fé vem pelo ouvir, então tem que haver quem pregue. Deus tem levantado homens para pregar o Evangelho. Fizeram uma pergunta para o irmão Blano, o profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas, número 3. É verdade, irmão Blano, que nós temos que ouvir só o Senhor pregar? O profeta lhe diz, misericórdia. Eu seria o mais miserável, imprestável? Não, ele disse, não. Todos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho, entre no ministério e comece a pregar. O próprio profeta de Deus. Porque há uns ensinamentos por aí que diz que você tem que ouvir só as fitas, que ouvindo as fitas do profeta é o suficiente e não precisa mais de apóstolo, não precisa mais de profetas, não precisa mais de pastores, não precisa mais de evangelistas, não precisa mais de mestres. Isso é falso, isso é errado. Porque o próprio profeta de Deus e a própria Bíblia diz que Deus tem levantado homens para pregar o Evangelho. Isto é anular o ministério quinto. Não podemos aceitar uma heresia tais como esta, de dizer que temos que nos reunir somente para ouvir as fitas.
O profeta de Deus nos ensina que Deus tem levantado, Deus tem prometido que o ministério quíntuple tem que estar em operação no corpo de Cristo. Na mensagem Confronto de Efésios com Josué, parágrafo 50, o profeta nos diz: como Deus tem colocado alguns na igreja, através de suas dores de parto. Você vê que são através de dores de parto, no sentido espiritual. Às vezes é tremendo quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes, como elas gemem e choram sobre suas dores de parto. Mas quando eles nascem, e posicionalmente nascem, no reino de Deus, então o próprio Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então, lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedorias, dons de curas e todos os tipos de milagres. Na mensagem, o profeta não está mostrando que todos esses ministérios têm que ser formados na igreja, no corpo de Cristo. Precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a Deus em oração, para que o Espírito Santo possa descer na adoção, mas permanecermos ali até que o Espírito Santo desça na adoção. Agora, o porquê que isto não está acontecendo nos tabernáculos da mensagem? Por que esses ministérios não são formados nos grupos da mensagem que dizem crer nesses ministérios? Por falta de quê? Falta de oração, falta de novo nascimento, porque é através do novo nascimento, do genuíno novo nascimento do Espírito Santo, que esses ministérios são formados, são gerados pelo Espírito Santo. Porque muitos crentes que descrêem nessa mensagem nunca tiveram uma experiência com Deus do novo nascimento, porque é uma das experiências mais vital, mais real que um cristão tem que ter com Deus, é a experiência do novo nascimento. E nós observamos grupos, congregações da mensagem, com 100, 150 membros, e com falta de pregadores. Por que isso? O Espírito Santo, irmão, ele é o doador dos dons espirituais. Quando eu falo dons espirituais, eu não estou falando simplesmente do falar em línguas e interpretações de línguas, não é só isso. Dons espirituais também inclui os dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres.
O Espírito Santo, ele é doador. Nele, no Espírito Santo, está todos os 9 dons espirituais. E ele é o doador de todos esses dons. Dons apostólicos, dons proféticos, dons pastorais, dons de mestres, dons de evangelistas, dons de pastores, porque tudo isso é dons ministeriais. Mas precisa do que? Do Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. É isso que está faltando. Então, que cada um de nós busquemos a Deus e reunimos em orações para que assim Deus possa descer nesta adoção do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Aonde está o Espírito Santo operando, irmão? Não há falta de nenhum dom, porque o Espírito Santo é o doador de todos os dons espirituais. É isso que diz a Bíblia. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus nos ilumine, que a luz do Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo, você seja abençoado, curado, transformado pelo poder de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.